Antes de começar esse vídeo, eu preciso lhe fazer dois pedidos. Primeiro, eu não quero o seu like. Segundo, assista até o final, senão realmente não vale, porque é algo extremamente interessante, porém assombroso, e por isso devemos tratar com o máximo de respeito e de maneira imparcial, como eu sempre faço. Depois, se gostar, deixe seu like ou o seu mimimi, porque a seguir você verá todas as teorias juntas em torno da mais polêmica pintura de um gênio. Mas lembre-se, neste canal eu apenas exponho as teorias e conto histórias. Eu não pinto cabelo, você não irá ouvir palavrão, fanatismo religioso ou muito menos esculhambando os seguidores. Se eu fizesse isso, talvez eu tivesse mais inscritos, porém de baixíssima qualidade. Se você procura isso, é hora de ir a outros canais mais apropriados a seu perfil, é seu direito. Agora, se não for assim, sejam muito bem-vindos. Eu sou Wagner Souza e você irá entrar num mundo totalmente proibido. As teorias da conspiração são um arcabouço da fé e religiosidade de milhares de milhões de pessoas. Um exercício mental muitas vezes digno de filmes hollywoodianos. Sua fórmula mágica reside em apenas poucas perguntas. Será que isso é tão simples assim? O que há por trás? Qual a mensagem está aí antes não conseguimos enxergar? Enxergar os códigos ocultos ou o que os símbolos querem nos dizer? Um deles se trata da Última Ceia de Leonardo da Vinci, um dos maiores gênios da humanidade. Suas obras causam arrepios porque trazem em seu DNA códigos secretos examinados ao longo dos anos por diversos especialistas. Esses que se despem dos dogmas e da fé, cruzam dados para tentar entender qual mensagem o pintor realmente desejou passar. Mas o que há por trás desta famosa pintura? O que Leonardo da Vinci quis nos dizer quando pintou esse quadro? O que acontece quando todas as teorias são unidas em um só vídeo? No ano de 2003 foi publicado o livro Código da Vinci, uma misteriosa obra esotérica escrita por Dan Brown que vendeu mais de 80 milhões de cópias, virou filme e foi traduzida para mais de 40 línguas. Um grande sucesso porque revelava códigos secretos fazendo a imaginação de muitos voarem. Uma de suas obras mais importantes se trata da Última Ceia. Uma pintura polêmica, porque em especial se especulava que uma das imagens não se tratava do apóstolo João, mas de Maria Madalena, uma mulher que supostamente teria tido descendentes com Jesus Cristo. Após 15 anos, o pesquisador Mário Tadei disse que tudo isso não passava de mera ficção de Dan Brown e que Da Vinci decidiu ignorar a convenção. Assim, desse modo, pintou porque pensava que os personagens eram pessoas comuns e Jesus Cristo não passava de um ser mortal e que nada tinha de santo. Para muitas pessoas, essa teoria ainda não é bem aceita, até porque se trata de um pesquisador ligado ao Instituto Smithsonian, tido para muitos pesquisadores como sendo um dos grandes engavetadores de descobertas. Bem, o que nos interessa aqui é o porquê essa teoria causou tanta polêmica. E ela faz algum sentido? A Última Ceia foi pintada por volta de 1495 e mostra um dos momentos mais marcantes da vida do Nazareno. Nele, Jesus está acompanhado por seus discípulos e antes de executar a cerimônia sagrada da Eucaristia, pela primeira vez, anuncia que seria traído por um de seus apóstolos. Então, Jesus sentou-se à mesa e disse: "Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo." Eles ficaram tristes, um por um, e lhe disseram: "Com certeza não sou eu." Então Jesus afirmou: "É um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor seria não haver nascido." Essa revelação teria causado um enorme espanto em seus seguidores e por essa razão Leonardo da Vinci tentou representar as diferentes reações de cada apóstolo com o objetivo de tentar refletir sobre os movimentos de suas almas. Uns parecem estar surpresos, outros se levantam porque não ouviram bem, tem aqueles que ficaram com medo e também Judas, se retirando por sentir que a carapuça lhe serviu.
A pintura é representada em uma perspectiva linear. Jesus aparece relativamente isolado no meio, enquanto os 12 discípulos aparecem em 4 grupos de 3. Os personagens bíblicos seriam da esquerda para a direita os seguintes: Bartolomeu, Tiago Menor e André. Judas Iscariotes com cabelo e barba escura, Simão Pedro empunhando a faca em uma de suas mãos e João, o único sem barba. Neste grupo, Jesus aparece no centro. Já Tomé, Santiago Maior e Filipe também aparecem sem barba no terceiro grupo. E finalmente, no último grupo, Mateus com uma barba muito curta, Judas Tadeu e Simão Cananeu, Zelote. Desde que Leonardo concluiu sua famosa pintura, surgiram muitos mitos e lendas em torno desta obra de arte considerada por alguns críticos como sendo um trabalho para projetar e produzir uma sensação de imersão. Vejamos mais profundamente essa teoria. De início, chama a atenção a posição de seus protagonistas. Jesus ocupa o centro da cena. A seu lado há um equilíbrio com 6 discípulos em cada lado, agrupado de 3 em 3. Os discípulos estariam agrupados em retângulos, cujo significado é a unidade e a estabilidade. No centro está Jesus, ao contrário de todos os outros. Ele está em um triângulo, que significa equilíbrio perfeito, onde reside a soberania e o poder de Deus. Notem que o número 3 aparece muitas vezes nessa imagem. 3 grupos de discípulos e os 3 lados do triângulo, que significam um homem. 1 mente, 2 corpo, 3 espírito. Já em um sentido espiritual, teremos não homem, mas a divindade. 1 Pai, 2 Filho, 3 Espírito Santo. Mas temos algo mais interessante. No fundo da imagem, podemos ver 3 janelas que iluminam a parte central onde está Jesus. Nelas, há paisagens que para alguns simbolizariam o paraíso, para outros corresponde a uma área localizada ao norte da Itália. Alguns estudiosos apontam Da Vinci como sendo responsável por criminalizar ainda mais Judas Iscariotes. Dizem isso porque para criar esses efeitos, o pintor teria visitado várias e diferentes cadeias de Milão. Também há aqueles que apostam que o próprio Leonardo se pintou e se retratou como um personagem. Neste caso, como o próprio Judas Tadeu, um grande pregador que evangelizou para muitos povos e que foi portador da folha sagrada após a morte de Cristo. Como disse, a pintura data entre os anos de 1495 e 97, época em que Leonardo tinha cerca de 45 anos de idade. No quadro, a figura do apóstolo figura como o penúltimo da esquerda para a direita, porém, aparece com mais idade, o que derruba a ideia dele ter sido pintado como apóstolo. A outra teoria é que se tenha baseado no filósofo Platão, um homem sábio que, devido às suas abordagens sobre divindade, não era muito querido pela igreja. Então, Judas Tadeu, Zelote ou Da Vinci e Platão para alguns, à primeira vista parecem mantendo um diálogo tranquilo na mesa, mas há uma espécie de agitação, como se falassem sobre coisas realmente importantes. Muito bem, vamos avançar. A suposta presença de Maria Madalena na última ceia, sem dúvidas, é a parte mais polêmica. Vamos entender de onde nasceu isso. Essa parte, ou o que alguns chamam deste mito, vem da controversa teoria proposta no livro A Revelação Templária, e também por Dan Brown, em seu livro Código da Vinci. A figura que aparece à direita de Jesus de Nazaré, à esquerda de quem está vendo o quadro, não seria o apóstolo João, mas uma figura feminina, mais especificamente de Maria Madalena. De fato, se você comparar a suposta figura do apóstolo João com o restante dos discípulos, parece claro que Leonardo representou na realidade uma mulher, já que toda a figura é claramente feminina. Seu cabelo é grande e bonito, suas mãos são pequenas, seus traços são finos e harmoniosos, incluindo os seios e o que parece ser uma espécie de colar. Para apoiar esta controversa teoria, no ano de 1993, uma escritora publicou um documento de Da Vinci em que o gênio do Renascimento reconheceu a existência de uma mulher ao lado de Cristo, alimentando as especulações e garantindo que esta mulher é a mesma Maria Madalena. Mas isso eu não posso confirmar. Para alguns, a famosa pintura revela 2 segredos. Primeiro, que era comum a presença de mulheres nos jantares, e segundo, sua discípula predileta, que seria Maria Madalena. Assim, Da Vinci teria deixado uma pista para estabelecer a presença de mulheres nos jantares. Essa pista seria um nó na extremidade de uma toalha na mesa. Alguns historiadores dizem que este nó é uma assinatura em clave. Outros, porém, apontam que esse é o grande detalhe, a indicação de que naquela mesa haveria um vínculo muito especial.
Por outro lado, analisando a cena, quase todos os discípulos parecem estar em uma atitude inquieta de surpresa ou indignação, exceto Jesus e a suposta Maria Madalena, que estão em estado de absoluta serenidade. Bem, se do lado direito do Nazareno se tratar de João e não de Maria Madalena, alguns historiadores afirmam que eles deveriam ter sido pintados como pessoas surpresas com o que acabara de revelar Jesus, assim como os outros apóstolos. Isso seria mais uma amostra de Da Vinci sobre a eleita de Jesus, porque saberia de antemão o que o Filho de Deus estava pensando. Para reforçar essa teoria, alguns estudiosos sugerem olhar para a composição geral da cena, que descreve Jesus e Maria Madalena com um grande M. Da Vinci nos revelaria que se trata exatamente de Maria Madalena, porque não somente se trata de um M, mas dois, de Madalena, perfeitamente posicionados. Curiosamente, a pintura original poderia apresentar outros simbolismos ou mensagens. Como as vestes de Jesus são na cor azul e vermelha, e Maria Madalena são quase idênticas, só mudam a posição, já que foram de forma inversa. Essa teoria indica que seria um sinal do pintor que tentou nos dizer que um contemplava o outro, que estavam unidos além de um simples acordo de um professor e sua discípula. E aqui temos outra polêmica. Alguns autores afirmam que este relacionamento teria sido muito mais importante, algo como um casamento. Outros autores vão mais além, afirmam que a última ceia não seria apenas Maria Madalena ao lado de Jesus Cristo, mas também o Santo Graal, em sentido figurado, isto é, essa imagem seria o filho de ambos. O suposto bebê aparece em uma posição sentada e Da Vinci teria escondido, usando uma técnica engenhosa em que a cabeça do bebê é confundida com o pescoço, costas, braços e pernas de Judas. O bebê na pintura parece virar a cabeça e o discípulo aparece olhando com uma das mãos levantadas, demonstrando grande surpresa sem parar de olhar diretamente para a suposta criança. E é nesse exato momento que a pintura de Da Vinci teria outro significado e, como dito no início do vídeo, a outra dimensão, já que Jesus não estaria dizendo que um dos discípulos iria traí-lo, mas na verdade apresentando o seu suposto herdeiro. E por esse motivo, todos os apóstolos parecem inquietos ou fora de si, porque o Nazareno é o Filho de Deus e sua missão como Messias não caberia ter um bebê. Curiosamente, fazendo um exercício visual, pode ser visto que os três personagens, Jesus, Maria Madalena e a criança escondida, se juntam perfeitamente por meio da cor azul e suas vestes. Maria Madalena se ajusta perfeitamente entre Jesus e os demais apóstolos à direita, também olhando diretamente para o suposto filho. Bem, vamos avançar. Observe a imagem em detalhes. O trinômio composto por Maria, Pedro e Judas. Judas é o personagem que está em um nível mais baixo do que os restantes dos discípulos, enquanto Maria aparece com o rosto sereno, escutando o que Pedro está dizendo. O intrigante dessa imagem é que Pedro leva na mão direita uma faca, tendo um aspecto ameaçador, como se quisesse matar alguém, ou como se insinuasse o que teria acabado de ouvir ou ser revelado na mesa devesse ser punido. Curiosamente, em vários manuscritos considerados apócrifos pela igreja, se insinua o tamanho do ódio de Pedro. Em uma dessas passagens, Jesus teria dito uma vez ao primeiro chefe da igreja: Pedro, você sempre foi genioso, agora eu vejo você como um adversário da mulher. Mas o Salvador a fez digna, então quem é você para rejeitá-la? No Evangelho de Tomé, por outro lado, Pedro disse que as mulheres não são dignas de vida. Em outro evangelho gnóstico, Pedro pergunta por que ele teria de ensinar a ela coisas que não são ensinadas a eles. O outro apóstolo responde: bom Pedro, se ele queria sim e escolheu, temos de aceitar. Mas tem mais. O trinômio do lado esquerdo é formado por André, Santiago Menor e Bartolomeu. André tem as duas mãos levantadas com as palmas apontando para frente, como um gesto de desaprovação ou desapontado com a revelação de uma surpresa desagradável. Santiago Menor faz um gesto com a mão esquerda para tentar frear a fúria de Pedro, enquanto Bartolomeu se inclina para frente como se desejasse ouvir mais claramente o que acontece. Tem as mãos apoiadas na mesa em um gesto que indica que está ganhando impulso e quer se dirigir ao centro da mesa. Bem, o trinômio à esquerda de Jesus está formado por Tomé, Santiago Maior e Filipe.
percebam a grande semelhança na imagem de Santiago com a imagem de Jesus. Tomé está apontando o dedo para o céu, talvez porque fosse o único discípulo que não acreditasse na ressurreição, e só se convenceu quando sentiu com as próprias mãos as feridas do Nazareno. Já Filipe, de todos os discípulos masculinos, é o que menos demonstra uma atitude hostil, de irritação ou desaprovação, e expressa gestos misericordiosos. Dentro dos evangelhos apócrifos, aqueles que não são aceitos pela igreja, certamente o evangelho de Filipe é o mais explícito sobre o afeto de Jesus por Maria Madalena, razão pela qual a igreja nunca aceitou que esse evangelho sendo como verdadeiro. Nela, a primeira passagem diz sobre 3 mulheres que andavam com o Senhor. Já no trinômio mais à esquerda de Jesus, à nossa direita, a imagem é formada por Mateus, Judas Tadeu e Simão. Dos 4 trinômios que compõem a imagem, esta é a única onde os discípulos têm as mãos para cima. Simão está envolvido em um diálogo com Judas Tadeu, que seria o mesmo Leonardo da Vinci, e não parece estar surpreso pelas notícias, mas afirmando as palavras do Nazareno. Simão está envolvido em um diálogo com Judas Tadeu, que seria o mesmo Leonardo da Vinci, e não parece estar surpreso pelas notícias, mas afirmando as palavras do Nazareno. Sobre a última ceia, também existem outras peculiaridades, como não se vê nenhum cálice sobre a mesa, ou que Judas é o único apóstolo que aparece vestido com roupas de 3 cores. São muitos mistérios em um dos quadros mais enigmáticos da história da arte. Bem, tentei reunir aqui todas as teorias, espero que tenham gostado. Se não é inscrito, faça isso. Eu sou Wagner Souza, forte abraço e até mais.